Audio Jungle. Fala pessoal, tudo bem? Hoje, o nosso grupo, aqui da Universidade de Ibirapuera, vai estar falando um pouco sobre o IHM. Bom, vamos lá. O IHM, né, ou Interface Homem-Máquina, é tudo aquilo que faz com que seja possível utilizar as máquinas por meio de uma interface. Bom, simplificando, é exatamente como utilizar um computador de uma forma comum. É um computador com um monitor, teclado e um mouse. A IHM vem para tornar essa interação entre o homem e a máquina cada vez mais forte e se tornar uma das principais ferramentas da automação industrial. Ficou curioso e quer saber mais? Então vamos lá. Qual que é o objetivo do nosso trabalho? É explicar e demonstrar na prática o funcionamento de uma interface e como ela funciona. Bom, hoje em dia, as IHM funcionam da seguinte maneira. Primeiro, tem que ter um programador, ele que vai desenvolver todo o código do projeto. Então, digamos que a gente tenha uma fazenda e a gente quer produzir um programa que faça uma colheita mais rápida. E você tenha um painel que um operador vai controlar, né? Como se ocorre em um desktop. Já na máquina, propriamente dito, a interface costuma ser mais simplificada, né? Não tem trechos de código. E o uso é feito por meio de painéis. Antigamente, os controles dessas máquinas eram feitos por meio de botoeiras e LEDs com painéis gigantes. Era um sistema bem complexo e nada robusto, que gerava pouca produção, tinha alto custo na manutenção e não era tão produtivo. Hoje em dia nós temos um painel de simples uso, né, que traz mais segurança, mais facilidade de manutenção e uma alta produtividade. Né? E quais são as vantagens do IHM? Né? Para a indústria, fica muito mais fácil de se operar um maquinário, porque é devido à interface, digamos, mais amigável, né? Também com o aumento da produtividade. A interface ela é controlada basicamente pelos CLPs, que são os controladores lógicos. Né? São programas capazes de controlar a máquina de uma forma remota. Né? Ela que faz todo esse controle, é ela que opera, né, toda essa questão da máquina. Né? O operador vai lá no painel, aperta um botão, né, e aí é enviado o comando pela CLP até a máquina para ela fazer a ação. Isso, né, facilita muito a vida do operador. Né? E qual que é o uso do IHM? Né? Ele pode ser usado aí nas empresas, nas indústrias, para otimizar, né, os trabalhos. Tem uma rapidez, né, e um baixo custo para serem modificados. Então, se você precisar fazer alguma modificação, alguma coisa do tipo, não vai custar tanto e a manutenção é mais fácil. São sistemas conectados na rede, né? Tem redução de custos, né, fiação e uso de energia. São portáteis, né? Tem uma fácil instalação, tem um controle maior de comandos, então te possibilita mais possibilidades na operação, fácil operação mesmo, entre outros. Bom, por enquanto é isso. Agora o Vinícius vai estar dando mais detalhes. Boa noite, meu nome é Vinícius e eu vou falar um pouco sobre a psicologia do comportamento. O estudo do comportamento é um campo intimamente ligado ao design de interação. Podemos encontrar diversas situações em que influenciadores do comportamento estão presentes no cotidiano da interação com o produto. E os efeitos de tais vetores podem se manifestar de forma benéfica ou não. Mas o que a psicologia diz sobre o comportamento? Bom, uma das principais abordagens da psicologia comportamental é a teoria do condicionamento. Piaget relata que essa teoria, também conhecida como comportamentalismo,
tem como um dos seus expoentes o psicólogo e acadêmico Burrhus Frederick Skinner. O Skinner explica que, embora não possamos não conhecer os processos internos que levam alguém a uma determinada reação, é possível descobrir quais estímulos que provocam determinada resposta ou comportamento. Em outras palavras, para se obter um determinado comportamento é preciso aplicar certos estímulos. É quase como que uma manipulação. Tendo isso em mente, o Skinner ele cria um experimento que ficou conhecido como caixa de Skinner, que consiste em empregar 4 tipos daquilo que ele definiu como condicionamento operante, que seria um reforço positivo, que é quando o comportamento é reforçado a partir de estímulos positivos, reforço negativo, que é quando um comportamento é reforçado a partir de estímulos negativos, punição, que é quando um comportamento é enfraquecido devido a estímulos negativos, extinção, que é quando um comportamento é enfraquecido porque o estímulo não levou a uma condição positiva nem negativa. Ou seja, com isso, ele conseguia, digamos que, manipular as pessoas. Ele conseguia, através de estímulos, determinar um comportamento. A gente vê muito isso em redes sociais. Digamos que, por exemplo, uma curtida no Instagram pode te deixar triste ou feliz se você não tem um número alto de curtidas, ou você vê diversos posts negativos no Facebook, acaba deixando o seu dia um pouco mais triste. A gente já vê isso todo dia no nosso cotidiano. Eu vou falar um pouco também sobre os condicionamentos operantes em HIC, que seria interação homem-computador. A gente pode encontrar diversas situações em que os estímulos positivos e negativos influenciam a experiência do usuário e suas respostas na interação. Um exemplo disso é o aplicativo do Nike+, que oferece uma diversidade de reforço positivo, que é informar ranking de distância, competição entre os amigos, recordes individuais, entre outras coisas que você encontra dentro do aplicativo. E temos também o Duolingo, por exemplo, que é mais um sistema de gamificação, né? Que você vai obtendo seus pontos, você vai melhorando seu score, você vai tendo uma competição com os seus amigos e vai melhorando o seu inglês através disso. Os 2 aplicativos são bem interessantes. Outro condicionamento operante que temos é um formulário de cadastro, onde ele tem microtextos que funcionam como reforço negativo. Mas como funciona isso? Eles funcionam, por exemplo, ao alertar senha muito curta, ao algum avisos de interação, como por exemplo aqui, onde temos uma confirmação de senha e a confirmação de senha não confere com a senha que ele colocou no primeiro. Isso seria também um reforço negativo, ou seja, é um condicionamento operante em IHC. Agora o Kelvin vai falar um pouquinho mais sobre como funcionam os designers. Olá a todos, irei dar início à apresentação do trabalho sobre IHM. Irei falar um pouco sobre os temas design de interação, o que é interface lógica, interface física, UX e IX. E falando um pouco sobre design de interação, é uma área do design especializada no projeto de artefatos interativos como websites, PDAs, jogos eletrônicos e software. Auditores e profissionais da área referem-se a este por meio de acrônimos ID ou IDX. Do inglês, como ocorre a comunicação entre 2 partes distintas e com o que não pode se conectar diretamente. Um software ou um sistema operacional, por exemplo, podem ser controlados através de uma pessoa usando um computador. Quais são esses tipos de interface, né? Interface do usuário. A interface do usuário ou interface do utilizador é um conjunto de características com o qual o usuário interage com a máquina ou as máquinas, dispositivos, programas de computadores ou alguma outra ferramenta ou dispositivo de rede lógicos, ou uma interface ou dispositivo de rede lógico e a entidade de software
conhecida para um sistema operacional. Há um mapeamento 1 para 1 entre uma interface ou um dispositivo de rede física e uma interface ou dispositivo de rede lógica. Cada interface de rede lógica pode trocar pacotes com cada interface de rede lógica na mesma rede lógica. Como é que eu posso dizer? A informação de um para o outro pode ser trocada sem nenhum tipo de como nenhuma outra, enquanto compartilham a mesma rede física. Serão usadas subredes. Uma máscara de subrede define a parte do endereço IP que determina se uma interface de rede lógica pode enviar pacotes para outra interface de rede lógica na mesma rede lógica. Se um subconjunto de interface de rede lógica para uma outra interface de rede lógica, as interfaces precisariam se comunicar entre si, mas como nenhuma outra, enquanto compartilham a mesma rede física, serão usadas subredes. Uma máscara de subrede define a parte de saída de um determinado equipamento e a porta de entrada de outro, por exemplo, entre um computador e um periférico. O que seria um periférico? Um mouse, um teclado, um pendrive. Isso são periféricos. Uma interface física ou conector é um dispositivo que efetua a ligação entre uma porta de saída de um determinado equipamento e a porta de entrada de outro, por exemplo, entre um computador e um periférico. O que seria um periférico? Um mouse, um teclado, um pendrive, qualquer produto ou serviço, digital ou não, oferecida pela sua empresa e tem a ver com a sensação dessa pessoa depois deste uso. Enquanto o UX guia o que o usuário deve fazer enquanto usa um site ou um app, o papel do UX é fazer com que a navegação seja agradável. O UX deixa a navegação fácil de entender e as ações simples de realizar. Princípios de projeto de interação. Definição e aplicação. Os princípios podem ser aplicados de duas formas: para tomar a decisão antes da concepção do produto, dando direcionamento ao projeto, ou em processo de avaliação ou validação por meio de testes. Trata-se de duas abordagens conceituais da usabilidade que ajuda a decidir o que fazer e o que não fazer. Eles devem ser lembrados para assegurar a interface e a interação eficazes. Ou seja, o usuário deve entender as possibilidades disponibilizadas para desempenhar suas tarefas. O benefício da aplicação deste princípio é a garantia da realização de tais tarefas. Princípios determinam o que o usuário deve ver e fazer quando realizar tarefas utilizando produtos interativos. O cumprimento de princípio não está atrelado à identificação de um equilíbrio, mas quanto mais princípios cumprir, mais facilidade de uso terá sido oferecida ao usuário. Princípios de projeto também são entendidos como guia de verificação. As heurísticas, por exemplo, classificadas como princípios de usabilidade, compõem um conjunto de indicações de qualidade para o uso de testes preditivos realizados por especialistas. Os princípios de projeto informam o projeto, ou seja, são utilizados de forma prescritiva. Os princípios de usabilidade são utilizados como base de avaliação de protótipo por profissionais conhecedores dos conceitos de usabilidade. A diferença está também na forma de apresentação. Quando um princípio de projeto indica um item genérico a ser cumprido, o princípio de usabilidade ou heurística sugere um foco para o cumprimento do princípio, de conta como uma descrição mais detalhada de como o item pode ou deveria ser cumprido. Princípio de projeto: visibilidade. Princípio de usabilidade: heurística. Visibilidade do status do sistema para manter o usuário informado, utilizando, por exemplo, bons retorno e fornecimento. Um conjunto de 6 princípios
deve ser considerada como base de um bom projeto. Considere importante a visibilidade, o retorno, as restrições, o mapeamento, a consistência e o fornecimento. Este conjunto de princípios do projeto de interação é mais extenso e inclui, além dos já mencionados, os seguintes princípios: antecipação, autonomia, daltonismo, padrões, produtividade, interface, exploráveis. Princípios de projeto. Informa o projeto e são utilizados de forma prescritiva. Sugere o que utilizar e o que evitar na descrição da interface. Interação, além disso, auxilia o projetista a explicar melhor o projeto. Entretanto, não serve para especificar como realizar o projeto, como realizar estruturas, menu ou como fazer e aplicar botões. Por exemplo, determina o que o usuário deve ver e fazer, ou realizar uma tarefa. Os 6 itens que definem os princípios do projeto são visibilidade, retorno, restrições, mapeamento, consistência e fornecimento. A banalização das interfaces gráficas é o resultado da falta de bom senso e uso de conceitos estabelecidos para que priorizem a memorização. As preocupações estão voltadas para a quantidade de elementos gráficos disponíveis na tela e poucas atenção tem sido dada à lógica de apresentação. Olá pessoal, me chamo Josimar e aqui tentarei simular um ambiente em uma escala menor de interface homem-máquina. Aqui nós temos o box, que seria uma máquina industrial, que faz alguma interação, e ali a lâmpada, que seria a interação final. Aqui nós temos a tela de um tablet rodando uma aplicação que é capaz de se comunicar com a lâmpada. Então vamos lá. Pode ver que existe uma interação com a lâmpada ao pressionar. Nessa apresentação, mostrarei a interação com o equipamento voltado para a IoT, a internet das coisas. Trata-se de um interruptor inteligente que pode ser utilizado para controlar o ato de ligar e de desligar equipamentos que não tem uma grande corrente elétrica. Ele tem várias interfaces de conexão. 4 são de saída e 2 de entrada. Então, 2 dessas 4 de saída podem ser utilizadas para conectar um equipamento em paralelo. E aqui tem uma antena que se conecta a uma rede wireless N, ainda não suporta AC. Esse é o equipamento que nós utilizamos. Podem ver que ele é bem compacto para caber justamente nas caixas de interruptores, Construímos um box para simular o corpo de uma grande máquina, Utilizamos o notebook 2 em 1 como tablet, juntamente com a plataforma BlueStack, que permite o acesso a aplicativos da Play Store. Configuramos o notebook em modo tablet e deixamos a tela em full screen. Como podem ver, ao utilizar a tela, existe uma interação com a lâmpada. Esse app utiliza vários conceitos de design para se tornar o mais fácil de se utilizar possível, assim como as máquinas na indústria. Na indústria, essas interfaces são extremamente resistentes, suportando água, poeira em grande escala e alguns impactos diretamente na tela. Sendo assim, temos o aplicativo simulando uma aplicação específica para uma máquina no ambiente industrial, o box simulando o corpo dessa máquina e a lâmpada com o sensor, que simula o que é executado na máquina industrial. Nesse caso, é só o ato de ligar e desligar. Na indústria, isso pode ativar recursos independentes, a manutenção da máquina, paradas de emergência, aumento de produção, visualização de notificações, etc. Vai da necessidade da máquina para se gerar um ambiente de comunicação, uma interface entre o homem e a máquina. Chegamos à conclusão que o design da interface é extremamente importante para tornar um equipamento que é complexo, produtivo. Aplicar técnicas de design UI
para guiar usuários pela aplicação e o X para trazer uma sensação boa ao utilizar a aplicação são essenciais. Se faz necessário também conhecer a teoria das cores e conceitos psicológicos, além de utilizar boas práticas durante o desenvolvimento do projeto. É isso aí, espero que tenham gostado da nossa apresentação, de todo o conteúdo.